Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre A Empregada, porque um pouco atrasada no hype, mas eu finalmente vim ler, porque eu estava com vontade de ler um suspense, algo diferente do que eu estou acostumada. E a história gira em torno da Millie, que passou 10 anos presa, e ela vem morando no seu carro, já que os pais não querem nada com ela não consegue emprego devido aos antecedentes, o emprego que ela conseguiu, ela foi demitida. Só que tudo muda quando ela é contratada pela Nina Winchester, que tem um marido bem rico, mora numa pensão e precisa de uma empregada. A Nina dá para ela um quartinho minúsculo, horroroso no sótão, que a janela não abre, que a porta tranca por fora, e um celular de última geração e assim, uns olhares e comportamentos bem aleatórios. Como, por exemplo, afirmar que avisou sobre a alergia à manteiga de amendoim da filha, coisa que ela não fez, como dizer que deixou, sei lá, anotações na mesa da cozinha que não estavam lá, enfim. E nesse começo eu estava com a impressão que a Nina era uma doida, porque ela diz que a Millie não pode sair do quarto à noite, diz que ela vai ter um bebê, só que ela não tá grávida. Depois ela descobre que ela não vai poder engravidar, algo que era o sonho do Andrew, que era o marido dela, né? Já que a filha deles é só dela, que é a Cecília. Ela já tinha a Cecília quando eles se conheceram. Então ela diz pra Millie buscar a menina na escola e depois diz que ela não deveria ter ido. Pede coisas absurdas, faz sujeira, diz que foi a Millie que fez, diz que ela está flertando com o jardineiro quando ele ajuda ela a trazer as compras para dentro de casa. Ameaça demitir ela quando vê ela na sala de TV com o Andrew. Então, assim, o caos total. E a Millie acaba ouvindo conversas de outras mães falando que ela já esteve em uma clínica psiquiátrica. Quando ela vai buscar a Cecília nas aulas de sapateado, ela descobre, e aqui eu tô abrindo aspas, exatamente do que está escrito no livro, que no caso é: Nina drogou a criança, jogou ela na banheira com a torneira aberta e depois se entupiu de remédios. E por isso foi internada. Então esse foi o ocorrido. Ela tentou contra a filha e contra ela mesma. A Millie toma a péssima decisão de dormir com o Andrew quando a Nina vai viajar e de alguma forma ela descobre, o que depois nós vamos descobrir que é por causa de um rastreio, mas enfim. Apesar de que ela não fala nada pra nenhum dos dois, só que ela fica ainda mais passiva-agressiva, falando na mesa de jantar sobre a Millie ter estado presa, o que o Andrew não sabia, né? Ligando no supermercado, dizendo que ela vai roubar alguma coisa. Porém, um tempo depois, ele acaba surtando, literalmente, e manda a Nina embora de casa. O que eu achei extremamente suspeito, já que ele dizia que ele amava a filha e ele não teve nenhuma preocupação com isso. Só que ele dizia que a Nina não queria que ela adotasse. Mas, tipo assim, gente, se você ama, né, você não vai jogar na rua. Enfim, e ele fica com a Millie, que, como eu estou afirmando aqui, na minha opinião, tinha que correr deste homem e eu estava certa. Esse sentimento meu só aumenta quando o Andrew demite o jardineiro do nada, diz que ele sempre tá ali, que isso é estranho, e o Enzo, o jardineiro, que supostamente não entendia o idioma, porque ele é italiano, mas ele se fazia porque ele é muito bonito e as mães ficavam cantando ele. Então ele se fazia que ele não entendia. Ele fala com todas as letras para Millie que ela corre perigo e que ela precisa ir embora. Ela também descobre que tinha um aplicativo de rastreio no celular dela, que ela ganhou, no caso, quando ela começou a trabalhar ali, isso que ela acha que tudo é culpa da Nina, que a Nina é doida, que o Andrew é perfeito. Naquela noite, ela e o Andrew acabam caindo na cama do quarto dela, o quartinho do sótão, e quando ela acorda de madrugada, ela está trancada lá dentro. Nisso começa a segunda parte do livro, narrada pela Nina, de quando ela conheceu o Andrew, e ela parecia assim muito equilibrada, muito apaixonada pela filha dela. Só que logo que eles se casaram, ele trancou ela nesse quarto do sótão. Esse quarto é pra isso, é tipo uma masmorra, sabe? Nessa primeira situação, foi porque ela não foi no cabeleireiro e ela tinha raiz aparecendo, que ele não poderia ficar com uma mulher assim. E ele disse que só ia soltá-la quando ela tirasse 100 fios de cabelo, em que a raiz aparecesse. E quando ela faz isso, ele droga ela e a Cecília. Então, o episódio que leva ela para a clínica psiquiátrica foi causado por ele e não
não pela Nina. Mas o pior é que, assim, com todos os medicamentos, os tratamentos que ela faz com os médicos amigos dele, ela acredita que foi ela realmente que fez isso, que ela é perigosa, que ela precisa de ajuda. E ela acredita que os dias que ela ficou presa no sótão foram um delírio. Só que um ano depois, ela passou 8 meses na clínica, mas passaram-se mais alguns meses em casa onde estava tudo bem. Um ano depois do ocorrido, ele prende ela lá de novo. E dessa vez foi porque ela esqueceu a luz acesa. Gente, vocês têm noção do quão maluco esse homem é? E ele deixa claro que ninguém vai acreditar nela, que ele vai ficar com a Cecília. E, tipo, depois de tudo que aconteceu, ela falou sobre o sótão, aí as pessoas vieram investigar e não tinha nada no sótão. Então, assim, ele molhou a mão de uma galera, a clínica psiquiátrica é de um amigo do pai dele. Então, assim, sabe? Impossível das pessoas acreditarem nela. Então, tipo, por alguns anos as coisas seguem nesse ritmo e ela não pode chamar a Cecília, ele sempre ameaça ela, inclusive ele prende a Nina por comportamentos da Cecília também, quando ele não gosta. Quando ela conta pra alguém, essa pessoa sempre conta pro Andrew falando que ela está tendo uma recaída nos seus delírios e ela é mandada de volta pra clínica, até que ela conta tudo pro Enzo, que é o jardineiro, que quer a ajudar de qualquer forma, porque ele já viu ela presa na janelinha do sótão. E ela tá quase conseguindo fugir, só que o Andrew descobre, então o Enzo diz que vai matar ele, mas para eles não serem incriminados, por isso ela decide contratar uma substituta que seja bonita, jovem, capaz de dar os filhos que ele tanto quer, e assim ela conhece a Millie. Só que assim, até mesmo o rolê do engravidar, ela conseguiu meio que enganar ele, ela conseguiria engravidar, mas ela, obviamente, né, ela não quis, porque o homem é doido. Mas enfim, ela conhece a Millie e ela contratou a Millie justamente por causa dos antecedentes. Então assim, cara, não dá pra dizer de outra forma. Ela tinha um objetivo com a contratação da Millie, não era só uma substituta, era mais pesado e ela atinge esse objetivo no final do livro. A Nina pensa, porque daí ela orquestrou tudo. Ela se fez de louca, ela maltratou a Millie para que ele fosse proteger ela da Nina. Ela fez com que eles tivessem a primeira noite juntos, indo viajar, surtando por causa de uns ingressos, e ele levou a Millie, e nisso eles ficaram juntos. Então, assim, ela orquestrou tudo para que ele pegasse a Millie, sabe? Para que, tipo, ele surtasse com ela, mandasse ela embora e ficasse com a Millie. E a Nina pensa que finalmente ela está livre, ainda mais quando o Enzo é demitido, né? Logo depois que ela sai de casa. E eles ficam juntos, só que ele não aceita que a Millie passe por isso. Porque ninguém merece passar por isso, né? Porque foram assim, eram torturas relativas a tudo que ela fazia. Tipo, se ela não usasse a roupa que ele queria, ela passava 2, 3 dias trancada naquele quarto, completamente sem roupa. Porque roupas são um privilégio. Por exemplo, foram N situações, eu não vou lembrar todas, e também não vou citar todas. Então, assim, foi literalmente uma tortura e foram anos assim, né? Mas, como eu estava dizendo, o Enzo quer avisar a Millie, não quer que ela passe por isso. E essa foi a parte 2 do livro, com essa narração do passado / presente da Nina, pra gente entender exatamente o que acontece. Iniciamos a parte 3 com a Millie acordando presa no quarto, porque deixou 3 livros em cima da mesa. Sim, galera, o cara é maluco, apenas. Deixou 3 livros em cima da mesa de centro e a tarefa dela é, tipo, colocar os 3 livros no abdômen por 3 horas. Só que são, tipo, o código penal, uma lista telefônica, livros enormes, sabe? Só que quando ela cumpre a tarefa, ele entra no quarto para soltar ela e ele diz que ela não vai fugir dele, que ele vai fazer com que ela volte para a cadeia. Só que o que a gente não sabia até este momento é que a Millie, a gata, foi presa por homicídio. E assim, ela fez isso com 16 anos de idade contra um rapaz que ia estuprar a melhor amiga dela. Então assim, nós temos não só uma pessoa que está disposta a ir até o final, como uma pessoa meio justiceira. Então assim,
sabe, Andrew, não foi dessa vez. E toda a sua vida ela teve inúmeras transgressões e todas elas foram por algo relacionado a isso. Tipo, ela furou os pneus de um professor e foi mandada para o reformatório. Só que ela furou os pneus desse professor porque ele falou que ele tinha dado uma nota baixa para ela e ele só ia aumentar se ela fizesse algo sexual com ele. Aí, ela saiu da cadeia, conseguiu um emprego e foi mandada embora por brigar. Só que ela brigou com o cara porque ele vivia apalpando ela todos os dias e ela simplesmente surtou e socou ele. Foi mandada embora. Então, assim, vocês entenderam onde eu quero chegar com a personalidade da Millie, né? A Nina deixou no quarto, dentro do balde, que era para ser usado como banheiro, um spray de pimenta que o Andrew não viu e que a Millie usa para incapacitar o Andrew. E como ele não pegou a chave dela, porque assim, logo que ela entrou ali, ela percebeu que a porta travava só do lado de fora e ela pediu para Nina uma chave que deu a chave para ela. Só que o Andrew não pegou essa chave porque não tem tranca do lado de dentro do sótão, só do lado de fora. Então, ela tinha essa chave e ela trancou ele lá dentro. E aí, sim, os jogos começam. A primeira coisa, né, é que ela os livros, obviamente, né, que ele vai ficar 3 horas com os livros, só que como no abdômen, por ele ser um homem forte, ele não estava sentindo, ela pede para que ele coloque um pouquinho mais abaixo, se é que vocês me entendem, aí começa a doer. E, enfim, né, quando ele cumpre as tarefas, ela vai dando novas tarefas, tipo um alicate, assim, sabe? Ai, o sabor dessa cena. Gente, maravilhoso. Enfim, eu estou aqui sorrindo, falando de algo assim, mas para um homem que faz isso com mulheres, eu acho é pouco. Então, assim, alguns dias depois, a Nina volta para casa preocupada com a Millie e quando ela abre o porão, ela encontra, pensando que a Millie que tá presa lá dentro, ela encontra o marido morto, com alguns dentes faltando. Olha só, né? Ela sabe que tudo isso é culpa dela, então ela pede pra Millie fugir e ela vai assumir a responsabilidade de qualquer coisa, mesmo ela, né? Ela não tá se entregando, mas ela diz, né? Não, foi um acidente, ele ficou preso lá, eu não vi, a gente tava brigado, ele me mandou embora de casa. Então, assim, ela tenta meter uma conversa dessa, né? Só que, né, gente, dentes faltando, galera. Só que o investigador que cuida do caso, ele se mudou para a cidade justamente para descobrir mais sobre o Andrew, já que a filha dele foi noiva dele antes dele conhecer a Nina, e quando o relacionamento deles acabou, ela não falava com ninguém, ela mudou de nome, ela mudou de país e, assim, nunca deu nenhuma explicação. E a gente pode imaginar o que a coitada passou, né? E ele viu o quanto ninguém investigou quando a Nina alegou que ela tinha sido presa, torturada, já que a família do Andrew tem muita gente no bolso. E assim, então ele meio que encobre e considera isso justiça pela filha dele, no caso, né? Então ninguém vai preso. E a cereja do bolo é que a mãe dele claramente sabia o que aconteceu, mas ela não entregou a Nina, porque ela deu a entender que, tipo, ele aprendeu essas punições com ela, porque ele ficava sozinho com a mãe, porque o pai trabalhava muito. Então, assim, e a mãe foi uma megera o livro inteiro, sabe? Mas insuportável. E no epílogo, nós temos a Millie fazendo uma entrevista de emprego, onde ela foi muito recomendada pela Nina, e ela vê marcas de hematoma no braço da mulher. E assim, a mulher fala, você pode me ajudar, Millie? Então assim, o que me diz exatamente o tipo de ajuda que ela precisa, sabe? E o porquê a Nina recomendou tanto a Millie. Porque, tipo, ela entendeu o funcionamento da Millie muito antes do que os demais, do que a própria Millie, talvez. Gente, eu não tenho nem muito o que eu falar sobre esse livro. Foi uma leitura muito empolgante, muito viciante. Eu terminei ele em 2 dias. Eu estou de férias, no caso, né? Então, assim, me prendeu muito. Eu tinha algumas teorias e eu encerrei a minha leitura. Eu comecei a minha leitura falando, porque o primeiro capítulo é com alguém morto, mas você não sabe quem tá narrando e você não sabe quem morreu. Então, eu achava das duas umas. Ou ele matou a mulher, ou a Millie matou ele.
Tipo, era isso que eu tinha certeza. E eu estava certa. Porque assim, gente, se o homem parece bom demais para ser verdade, é porque ele não é verdade. É porque provavelmente ele está escondendo alguma coisa e ele vai mostrar eventualmente. Então, o que que nós aprendemos com essa leitura? Nunca confie num macho. E é isso, galera. Espero que tenham gostado.